Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, a primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Nova fase da Operação Lava Jato cumpre 9 mandados de prisão, um deles contra o empresário Eike Batista, que não foi localizado e é considerado foragido. Ele teria pago 16 milhões de dólares em propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Como vai ficar a sua aposentadoria? Especialistas questionam a reforma da Previdência durante a audiência pública, realizada pela Ordem dos Advogados em São Paulo. O governo federal promete distribuir mais 11 milhões e meio de doses da vacina contra a febre amarela. No Espírito Santo, há registro até de roubo de vacinas e acampamento durante a noite em frente aos postos de vacinação. Os parques de São Paulo em situação de abandono. Na semana de aniversário da cidade, vamos conhecer um deles na Vila dos Remédios. Não dá para brincar, nem dá para caminhar. Você já leu alguma notícia falsa? Compartilhou nas redes sociais? Esse é um problema crescente, viu? Um projeto da USP monitora as notícias mais divulgadas nas redes sociais e quase a metade é informação falsa. Esse é o assunto da nossa entrevista da semana, as consequências dessa divulgação e como evitar os boatos na rede. Começou a queda de braço entre Estados Unidos e México. O presidente norte-americano assina decreto para a construção do muro e diz que mexicanos pagarão a conta. O presidente mexicano já pensa em cancelar a viagem oficial que faria a Washington no fim do mês. A gente vai falar de uma oportunidade de negócios agora, né? Principalmente para os mais jovens. Tem um comportamento mudando aí, viu? O perfil dos jovens que chegam hoje ao mercado de trabalho é bem diferente dos profissionais que já estão nele. Eles não querem mais os empregos formais, querem ter o próprio negócio, ganhar mais e ter qualidade de vida. A câmera fotográfica virou decoração. Bira abandonou o mercado publicitário para começar o próprio negócio. Trocou as imagens digitalizadas pelas tatuadas. Uma força vital mesmo de sobrevivência, talvez também uma vontade mesmo de encontrar um lugar dentro da minha profissão onde eu pudesse me expressar 100%. Assim. A fotografia da nova geração de profissionais mostra que 2 em cada 3 jovens querem se tornar os próprios patrões nos próximos anos. Metade dos que já são empreendedores, como Bira, se sente muito satisfeita com a escolha. Um estudo revela que os motivos acompanham a juventude pelos tempos. 76% dos entrevistados querem realizar sonhos. A princípio, 70% faturas aumentar os ganhos financeiros. De mais de 50 mil reais perfil é desses que podem novos ser pagas em qualquer agência valorizar bancária a família, a partir de ser março. Até otimista, dezembro, mudar o mundo. O jovem atual, e isso está nas pesquisas, não é só machismo, ele quer ser protagonista de uma transformação social. O mundo lá fora, o mundo acadêmico, ele é muito mais lento do que as relações humanas. Então você percebe essas mudanças acontecendo e a gente está absolutamente interligado hoje em dia, né? E aí você não vai ficar esperando que isso seja lhe dado, você quer ser o protagonista dessa transformação. Mas, para evitar problemas antes de abrir o próprio negócio, o ideal é ouvir o que as outras gerações têm a ensinar. Para isso é importante estudar. A educação é base para qualquer grande sonho, para qualquer grande empreendimento, para qualquer relação duradoura. A gente fala agora de um problema nos parques de São Paulo. Em muitos pontos da cidade faltam espaços verdes, áreas de lazer para a população. Na Zona Oeste, o problema dos moradores da Vila dos Remédios é o abandono. Pois é, o Parque da Vila dos Remédios tem 109 mil metros quadrados, mas está cheio de problemas por falta de manutenção. No site da Prefeitura de São Paulo, o Parque da Vila dos Remédios é bonito de se ver. Ao vivo, a situação é outra. O parquinho já não permite mais brincadeiras. Ali no tanque de areia tinha vários brinquedos, agora não tem mais. Os brinquedos estão se deteriorando também. A pista de caminhada não permite mais nem um passo. Entre a última semana do Ano Novo, choveu muito e caiu várias árvores. Então tem árvores no caminho que são perigosas e a Prefeitura não toma nenhuma ação para vir cortar. Falta segurança. Antigamente todo mundo circulava livremente, porque tinha segurança aqui, tinha segurança nas escadas, tinha segurança lá embaixo e agora a gente só tem 2, infelizmente, né? Sobra lixo. Tem que fazer uma limpeza, tem que tirar as árvores do caminho, tem que fazer a manutenção, mas o pessoal tem que se conscientizar. Lixo no lixo, sujeirinha no cachorro no saquinho, sabe? Vamos mandar cachorrinho na guia, fazer tudo certinho, porque senão não adianta limpar. Esse espaço era destinado à leitura, até que essa árvore caiu, um mês atrás.
Os moradores da vizinhança acionaram a prefeitura. Tem protocolo já no 156 feito e estamos aguardando isso daí que não vem ainda. Parece que passou um tsunami ali. Dona Vitória é vizinha do parque desde antes dele ser parque. E diante do abandono, já nem vem mais aqui. Primeira vez que está abandonado. É triste, porque foi muito bonito. Em nota, a Prefeitura informou que o contrato de manejo e limpeza do Parque Vila dos Remédios está vencido desde outubro do ano passado e que o número de seguranças foi reduzido na gestão anterior. A Secretaria do Verde diz que trabalha pela renovação dos contratos e busca, em caráter de urgência, parcerias para realizar os serviços necessários. A gente muda de assunto, vamos falar sobre o seu bolso. Tem boleto vencido aí em casa? Olha aí, hein? Mudaram as regras. Os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer agência bancária. Tinha aquela história, né, de só poder pagar no banco, né, que emitiu o boleto depois do vencimento. Agora isso terminou, mas a medida passa a valer só em março, viu? Vai facilitar a vida do brasileiro. Demorou, né? Quem traz as informações para a gente, explica como vai funcionar isso, é a repórter Laís Duarte. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. A princípio, apenas as faturas vencidas no valor de mais de R$50 mil é que podem ser pagas em qualquer agência bancária, em qualquer banco, a partir de março. Mas essa medida deve se estender a boletos de todos os valores até dezembro desse ano. Eu vou conversar com a Lívia Coelho, que é a advogada da Proteste. Lívia, é uma conquista para o consumidor, né? Sim, é uma conquista para o consumidor porque ele não fica vinculado a um banco só na hora de efetuar o pagamento. Se a pessoa chegar ao banco com o boleto vencido e o banco se negar a receber, o que ela deve fazer? É importante que a pessoa procure os órgãos de defesa do consumidor. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Alda, com vocês no estúdio. Obrigado, Laís, pelas dicas. Informação importante aí para você, Gabriela. Fala de um assunto importante. Um projeto da USP monitora as notícias sobre política nacional e descobriu uma quantidade imensa de informação falsa sendo compartilhada. Banca de jornal caiu em desuso. A informação hoje vem pelo celular. Algumas notícias a gente tem que tomar cuidado, outras são, a gente peneira, né? Eu não procuro saber se é verdade ou se não. E elas são compartilhadas milhares de vezes sem um cuidado simples. Eu vejo quem é a fonte que está publicando, né? Se for uma fonte conhecida, sim, se não, não. Para analisar esse comportamento, um projeto da Universidade de São Paulo monitora as notícias sobre política nacional mais compartilhadas do Brasil. E a quantidade de informação falsa preocupa. Em geral, uma parcela expressiva, das 20 mais 4, às vezes 6, às vezes até 8, são notícias falsas. A preocupação está no mundo todo. No final do ano passado, o Google monitorou 550 sites e descobriu que 200 divulgavam informações falsas, entre eles páginas de notícias. A saída da multinacional foi retirá-los do serviço de publicidade. Para escapar, não tem outra saída. É preciso checar antes de compartilhar. Isso foi verificado? Isso tem uma fonte? A própria pessoa que disse? O médico da pessoa que disse? O assessor de imprensa que disse? Isso foi verificado ou isso é uma afirmação que não está amparada em nada? Tudo isso indica que a gente vive na era da pós-verdade. Você já ouviu essa palavra? Pós-verdade foi escolhida como uma palavra que melhor representa 2016 pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. A definição é essa aqui, olha, quando os fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião das pessoas do que os apelos, as crenças e emoções. Ou seja, né, um terreno fértil justamente para os boatos e para as notícias falsas. Na entrevista da semana, a gente foi saber o que eles têm a ver com a nossa vida e qual a nossa responsabilidade em conter a divulgação de mentiras. A gente conversa hoje com o diretor do Internet Lab, Francisco Brito Cruz. Qual o efeito da notícia falsa na vida das pessoas? Sempre tiveram algum efeito, né? Antes, quando a gente ouvia boatos sobre a fofoca de algum artista e etc., isso tinha um efeito até cômico, mas de a gente conversar com os nossos amigos e parentes ali, ver, olha só o que está acontecendo, era um efeito menor. Agora parece que o efeito aumentou bastante por causa da disseminação desse tipo de informação via redes sociais. Se você tem uma informação que não é verdadeira e toma uma decisão com base nela, isso tem um impacto na democracia, especialmente se essa decisão é uma decisão política.
Quando eu falo que antes o assunto era outro, quando se falava de boatos, é porque era um assunto menor em termos democráticos, né, em termos de cidadania. A gente não estava falando do futuro do país, não estava falando das ações políticas do dia a dia, econômicas, etc. E acho que hoje, cada vez mais, essa falta de checagem, por exemplo, essa informação de fontes nem tão confiáveis, pode claramente ter um impacto na vida das pessoas muito maior. Não é que a pessoa vai ler a notícia e vai instantaneamente acreditar que ela tá falando a verdade, né? Mas acho que ela pode fazer parte da construção da opinião dessa pessoa. Isso pode contribuir às vezes, para a radicalização de um processo político, por exemplo, no qual você vai acabar ouvindo ou estar exposto a informações que são mais propaganda ou mais algo escandaloso do que exatamente o fato em si. Isso mina a confiança em bons argumentos, às vezes, argumentos baseados em fatos. O direito à informação é uma das bases, né, do processo democrático, é o que faz com que as pessoas ouçam e sejam expostas àquilo que é necessário para elas tomarem decisões políticas ou para se engajar politicamente. E num ambiente tão polarizado, o lugar dos fatos é importantíssimo. De quem é a responsabilidade por controlar isso? Não é simples perceber como se controla isso, porque não é só um ator que tem responsabilidade nesse processo, né? Então, a imprensa também tem responsabilidade nesse processo de dizer qual a importância da informação checada. O Estado, talvez, tenha importância nesse processo, porque ele, no limite, que é o árbitro de uma situação de você querer remover um conteúdo, né? Você tem que passar pelo judiciário para conseguir remover alguma coisa da internet, pelo menos no Brasil, e também as empresas de tecnologia. A nossa responsabilidade é valorizar a checagem, valorizar a informação com fontes que têm credibilidade, ensinar isso em casa, às vezes para os jovens, para as crianças que estão com a gente, discutir isso com nossas pessoas próximas, nossos amigos, porque acho que é uma cultura de aprender sobre o que é consumir notícias hoje em dia. Estando exposto a esse tipo de informação, que não necessariamente é confiável, que não necessariamente está em busca de informar as pessoas, pode estar em busca ou de cliques ou mesmo de desinformar as pessoas, acho que estar exposto a isso faz com que a gente tenha que se preparar para isso. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. O Ministério da Saúde anuncia reforço de mais de 11 milhões de doses nos estoques da vacina contra a febre amarela. 6 milhões de doses deverão ser enviadas aos estados afetados pela doença nos próximos dias. E outras 5 milhões e meio que estão prontas no laboratório de Manguinhos, no Rio de Janeiro, serão embaladas para uso a qualquer momento. E o medo da febre amarela tem provocado uma corrida às unidades de saúde em vários estados do país. No Espírito Santo, há registro até de roubo de vacinas e acampamento durante a noite em frente aos postos de vacinação. Moradores de cidades da região metropolitana de Vitória passam noites na fila em busca de senhas para se vacinar contra a febre amarela. Quando amanhece, as doses acabam logo. Tem gente que vende as senhas de vacinação por R$30 a R$70. 2 pessoas já foram presas por roubo de doses de vacina nos postos. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, não há motivo para correria porque a vacinação só é necessária em municípios em que há registro de febre amarela silvestre. Ainda não foi registrado nenhum caso de contágio da doença unicamente em áreas urbanas. Transporte aéreo de passageiros no Brasil cai pela primeira vez em uma década. Segundo a ANAC, em 2016, ano marcado pela crise econômica, a demanda dos brasileiros por voos domésticos recuou cerca de 8% na comparação com 2015. Isso significa que 5,5 milhões de passageiros deixaram de viajar de avião no país. Rio Grande do Norte confirma 56 fugas em Alcaçuz durante a rebelião que provocou a morte de 26 detentos no início do mês. Desses, apenas 4 foram recapturados. O governo do estado diz que pretende desativar o presídio construído sobre dunas, o que facilita a ocorrência de fugas por túneis cavados na areia. 3 novos presídios serão construídos no interior do estado para receber os presos de Alcaçuz. Pois é, em meio ao caos no sistema penitenciário, 7 integrantes do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária renunciaram. Eles alegaram divergências com o ministro da Justiça sobre medidas justamente para tentar conter aí essa crise carcerária. Na carta, os conselheiros criticam Alexandre de Moraes pelo envio das Forças Armadas para atuar em presídios. Também dizem que não foram consultados sobre as medidas do Ministério. O Conselho é subordinado à pasta da Justiça e responsável pela formulação da política prisional do país. Desde o início do ano, rebeliões em vários estados resultaram na morte de mais de 100 detentos, mais de 26 no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Facções rivais brigam pelo controle da unidade há 12 dias. Desde domingo, a PM encontrou 4 túneis.
O empresário Ike Batista é alvo da nova operação da Lava Jato, deflagrada hoje no Rio de Janeiro. Ele continua foragido. O empresário, que já foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, é acusado de pagar propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, num esquema que envolve lavagem de 100 milhões de dólares no exterior. A operação começou às 5 horas da manhã e o primeiro alvo foi a mansão de Ike Batista na Zona Sul Carioca. Mas o empresário não foi encontrado no local. Advogados disseram aos agentes que ele está em viagem ao exterior. Policiais e auditores da Receita Federal entraram na mansão para fazer busca de documentos e computadores. Ike e outras 8 pessoas são acusadas de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro em obras públicas no estado do Rio de Janeiro. A ação é desdobramento da Operação Calicut, que prendeu o ex-governador Sérgio Cabral em novembro do ano passado. Cabral teria recebido 16 milhões e meio de dólares em propina de Ike Batista, num negócio fictício de compra de uma mina de ouro no Uruguai. Estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão preventiva e 8 de condução coercitiva. Entre os presos estão o advogado Tiago Aragão, sócio do escritório da mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, e o vice-presidente do Flamengo, Flávio Godinho, considerado o braço direito de Ike Batista. A reforma da Previdência deve ser aprovada no Congresso até o meio do ano, pelo menos é o que o governo federal espera. Segundo dados oficiais, o rombo nas previdências urbana e rural chegou a quase 150 bilhões no ano passado. Mas nada é tão simples assim. A reforma é polêmica. Pois é, críticos da medida apontam que o déficit, na verdade, não existe e que os trabalhadores serão penalizados ao ter que permanecer mais tempo no mercado que ignora os idosos. Para tentar esclarecer essa e outras questões, a OAB São Paulo convocou representantes da sociedade para uma audiência pública. Tempo de comprar pãozinho fresco para o café da manhã é benefício da merecida aposentadoria. Seu Gonçalo começou a trabalhar na roça com 8 anos, se aposentou aos 54 como taxista, mas só parou de trabalhar mesmo aos 69. Hoje, aos 76, ele teme pelo futuro dos 3 netos. O neto vai ficar sem aposentadoria, com certeza. É ruim para a população, né? Vai ficar um pessoal velho. Sem nada, sem recurso, sem nada. Preocupações como essa e outros questionamentos motivaram a Ordem dos Advogados do Brasil a discutir a reforma da Previdência. Uma audiência pública realizada hoje em São Paulo reúne representantes do governo, de entidades ligadas ao tema e da sociedade civil para discutir a proposta que tramita no Congresso. O que a OAB não concorda é do jeito que a reforma está sendo colocada, ou seja, ela foi colocada sem ouvir a sociedade, sem ouvir a base, e aí fica um pouco complicado. A Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos defende um ajuste na Previdência, mas acredita que ele deve ser feito principalmente no que diz respeito à arrecadação. Por exemplo, nos últimos 5 anos foram renunciados isentos valores em torno de 270 bilhões de reais. Os 10 maiores devedores da Previdência Social chegam a 350 bilhões de reais. Só na esfera administrativa nós temos 120 bilhões a executar. Soma-se isso, chega a R$500 bilhão. Com esses R$500 bilhão num caixa da Previdência, que se tivesse, e tem comando constitucional para isso, no artigo 250, precisaria haver uma reforma para economizar em 2050, quando inverte a pirâmide, 60 bilhões. O documento, que será elaborado com as sugestões feitas na audiência pública, será levado ao governo federal pelo assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, Bruno Bianco Leal. A seguir, as notícias do esporte, os gols do Jogo da Amizade, o Corinthians campeão da Copinha. E mais, presidente do México estuda cancelar viagem oficial que faria a Washington depois do presidente norte-americano assinar decreto e garantir que os mexicanos é que pagarão pela construção do muro. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Tudo começou com uma piada, foi ficando de mau gosto, agora ninguém mais está rindo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina decreto para o início da construção do muro na fronteira com o México e volta a prometer que o governo mexicano vai reembolsar os norte-americanos pela obra. O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, negou que o país vai pagar pelo muro. Agora ele está sob pressão dos mexicanos para cancelar a visita a Washington marcada para o dia 31. Mas Peña Nieto ainda não decidiu se vai manter a viagem.
O comunicado do presidente mexicano veio 12 horas depois do anúncio de Trump. Peña Nieto condenou a decisão de dar início à obra e disse que o México não acredita em muros e exige respeito como nação. Os decretos assinados por Trump ontem também reforçam o cerco aos imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. O alvo são as chamadas cidades santuários, onde eles são poupados da deportação. A medida também endurece a política que atrasava ou anulava a deportação de imigrantes que entravam no país com filhos. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, declarou que não vai permitir que policiais da cidade virem agentes anti-imigração e que vai brigar na justiça se o governo federal suspender verba dos fundos de proteção aos imigrantes. Novos anúncios anti-imigração são esperados para hoje, assim como mudanças nos limites dos interrogatórios de suspeitos de terrorismo. Trump voltou a defender o uso de tortura. O governo britânico entrega hoje o projeto que detalha a saída do Reino Unido da União Europeia, explicando as etapas do processo. O texto será entregue ao parlamento, responsável por decidir o futuro do Brexit, segundo a decisão da Suprema Corte Britânica. A primeira-ministra Theresa May pediu rapidez aos parlamentares na análise do documento. Em março, May pretende dar início às negociações oficiais com a União Europeia para retirar o país do bloco. Favorito para a eleição presidencial da França, o candidato da direita, François Fillon, é acusado de empregar a própria esposa como funcionária fantasma quando ele era deputado. Faltando menos de 3 meses para o primeiro turno, a justiça abriu investigação por suspeita de desvio de dinheiro público. A esposa de Fillon teria recebido cerca de 500 mil euros, mais de R$1,5 milhão, pelo trabalho de assessora ao longo de anos. Na França, a contratação de parentes é permitida, mas parlamentares e assessores dizem que nunca viram a suposta colega trabalhando. Vamos à hora do esporte. Boa tarde, Cadu Cortez. Bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, e você? Tudo bem. Já estou devidamente seco aqui depois do meu banho de sais. Tudo bem, Alton? Mas você se preparou muito bem ontem, porque eu assisti a transmissão. Foi ótima. Parabéns. Muito legal. Bom. Muito Obrigado. Bom. Valeu. Foi realmente muito bacana fazer parte dessa história. Acho que aqui da TV Cultura com Seleção Brasileira. A Cultura que já fez outras transmissões, de outros campeonatos também. E ontem a gente fez o jogo amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia. A gente vai dar uma olhada nos melhores momentos e também entender até por que houve e aconteceu esse jogo de fato, por conta do acidente da Chapecoense. O jogo foi realizado pela CBF e a renda foi revertida 100%. Vamos dar uma olhada já nos melhores momentos. A renda toda foi revertida 100% para os familiares das vítimas deste voo da Chapecoense. A gente tem aí os melhores momentos. Primeiro lance ali com Dudu, William Arão, somente jogadores que atuam nos times brasileiros. Primeiro lance que passou ali também do Theo Gutierrez, mais um lance de perigo no primeiro tempo. Uma jogada bonita do Dudu, jogou muito, hein, Gabi Maia? Dudu voou. Gostei bastante dele e do Lucas Lima também, 2 jogadores que se destacaram nesse primeiro tempo. Cobrança de falta, desvio de cabeça ali do Rodrigo Caio. Acho que esse jogador tem muito espaço na seleção brasileira. Nesse lance aí, a Colômbia quase chegou a chutar o 0 do placar, Na verdade, cabecear ali com o Andrés Uribe. E aí o lance do gol do Brasil, cruzamento lá pelo lado direito do Fagner, o Diego Souza, veterano já, jogador artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro pelo Sport. O goleiro Davi Gonçalves fez a defesa e depois o Dudu, de cabeça, mandou para o fundo das redes da seleção colombiana para fazer 1-0 Brasil, jogada do Rodriguinho. Muito contestado no próprio Corinthians e ganhou um espaço aí com o técnico Tite, que foi seu comandante na seleção brasileira. Novo lance de perigo, dessa vez cobrança de falta ali do Daniel Bocanegra para a defesa do Everton. E já chegando no final do jogo, o lance ali do Rodrigo Scarpa. Na verdade, os 2 lances, esse lance me enganou. Eu gritei gol aí, Aldo. Achei que tinha sido gol realmente, a bola não foi para o fundo. E eu, gol! E o Birner e o Celso, não, calma. Estava ansioso para gritar mais um gol. E novamente, o último lance do jogo, cruzamento do Vladimir Hernandes, jogador do Atlético Nacional. Vale até a gente destacar o Atlético Nacional, que abdicou do título da Copa Sul-Americana e acabou tendo diversos jogadores. Foram 7 jogadores convocados pelo técnico José Pekerman, justamente para poder homenagear a equipe que foi super solidária, a Chapecoense. Ainda no futebol, o Corinthians conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 10ª vez. Vamos ver os gols.
O Batatais fazia uma final inédita e inesperada. O time do interior de São Paulo só entrou em campo porque o paulista de Jundiaí foi desclassificado ao escalar um jogador em situação irregular. O primeiro tempo foi disputado com forte marcação e chances desperdiçadas dos dois lados. O Batatais segurou como pôde o ataque corintiano, mas aos 39 da etapa final, Marquinhos cruzou e Carlinhos, o artilheiro da Copinha com 11 gols, fez. A desvantagem nocauteou o Batatais e 3 minutos depois, Carlinhos devolveu o presente para Marquinhos, que mandou para a rede 2-0. Douglas Potting cobriu o goleiro adversário para descontar um golaço, 2-1, mas não deu tempo. Corinthians campeão da 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No tênis só, aberto da Austrália, Roger Federer venceu Stanislas Wawrinka e está na final do torneio. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Mais uma vez, obrigado. Uma transmissão que se repita, não é isso aí? Com certeza, isso aí. Valeu, obrigado, Aldo. Valeu, gente. Tchau, Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, hoje sobre o futuro das penitenciárias no Brasil. Até amanhã, ao meio-dia. Ótima tarde para você. Tchau. Tchau.